um pouco mais de foco, né, nas coisas que você pretende fazer. Isso é importante num grupo. E é importante todos os grupos terem o mesmo foco. Né? Igual, vamos lembrar aqui de assistir um episódio do Chaves, que estão lá acabando, tocando, e de repente eles falam, peraí, vamos tocar a mesma música? Aí, uai, eu tô tocando não sei o que, eu tô tocando, cada um estava tocando uma música, né? Eles combinaram a primeira coisa básica, né? Vamos tocar. Claro que é uma coisa cômica, né? Mas dentro desse exemplo que eu quero dar é isso. O que você pretende com o grupo? Às vezes a gente está no grupo aqui, né? O Lucas às vezes está querendo, a ideia dele com o quarteto é a gente tocar uns funk e tal, para tocar na televisão, sei lá. O Gustavo às vezes ia tocar um erudito, para a gente tocar nos recitais e tal. A Ana às vezes está pensando em tocar umas músicas que vou pensar no exemplo da Ana aqui, umas músicas infantil, para música de ação infantil, e eu estou querendo tocar umas músicas de quarteto para tocar, sei lá, na onde. Então assim, cada um está com foco. O que vai acontecer? Na hora que a gente acertou o grupo, acertou, agora vamos, cada um vai para um lado. Não, peraí, mas vocês não estavam querendo fazer isso? não, a gente está querendo. Então, isso é importante, sentar com o grupo, né? Esse momento de sentar, o que a gente pretende com o grupo? Qual que o que é a pretensão nossa, né, desse grupo? O que a gente quer fazer aqui com ele? A gente quer tocar um repertório sofisticado, desenvolver como músico, né? Isso, não. A gente quer tocar um repertório mais leve para poder tocar em mais lugares, para ter mais lugares para tocar, né? Quanto mais pop o repertório você tocar, mais lugares você vai se enquadrar, né, para tocar. Então, coisas desse tipo que eu já falei antes. O que você pretende com o grupo? Isso tem que ser afinado entre os 4, ou 5, ou 6, entre todos os membros do grupo, né? É muito importante isso, porque às vezes, né, as pessoas vêm com focos diferentes. E às vezes, qual é a minha intenção? A minha intenção nesse grupo é eu colaborar com o meu instrumento. O que me pedir para fazer, eu faço. Traz o arranjo, coloca aqui que eu toco, faço a minha parte e vou onde vocês me puxarem. Tem membros do grupo que é assim, e que acrescenta. Ele vai ali, faz a parte dele, tá, deu a hora, tá ali, pá, saiu dali, ele tem uma banda de forró que ele gosta muito mais, ele toca lá, entendeu? Então, isso também. Não é feio você fazer isso. Não estou enganando os caras. Não estou enganando ninguém. Você está fazendo a sua parte, você está se comprometendo com o trabalho lá, só que não é muito a sua veia musical, você gosta das coisas, é um trabalho às vezes que não gosto muito de ouvir aquilo, mas eu ouço para desenvolver, me acrescenta, eu estou ali, ganho meu cachezinho, tchau, pronto. Né? Acontece muito isso às vezes em um grupo de casamento. A pessoa toca no grupo de casamento, ela não está querendo desenvolver um trabalho, está ali para ganhar o cachê dela, ali, vai ali, faz bonitinho, faz bacana, pronto, está tudo certo, mas ela gosta de tocar outro estilo musical, ela gosta de tocar uma linha musical dela ali, desenvolve um trabalho. Então, funções, né? Tem que ser bem definido ali isso aí, né? Qual que é a sua função do grupo? Uma coisa que eu vou falar um pouco sobre questão de grupos musicais, a questão de um membro do grupo que não é músico. Isso é muito importante e é muito difícil. Aqui em Pará de Minas eu não consegui nenhum, de todos os trabalhos que eu fiz. Eu cheguei aqui com um trabalho que eu fazia, eu e o Ricardo. Eu defino o Ricardo como Ricardo da Arte Nossa. Eu cheguei aqui, porque tem outro Ricardo da banda, né? Eu e o Ricardo Rodrigues, a gente tinha um trabalho, quando eu vim aqui, ele me indicou para estar nesse cargo que eu estou hoje. E antes de eu mudar para cá, quando eu vim de BH, nos finais de semana, a gente já fazia um trabalho com um quarteto de jazz. E esse quarteto de jazz, a gente sentou, eu e o Ricardo, e nós dois que organizávamos o grupo, falavam, qual que é o intuito? O intuito é desenvolver, vamos aproveitar para a gente desenvolver nosso instrumento, se desenvolver como músico, para entender como é que é tocar jazz, como é que é essa coisa aí. Beleza, também estou nessa vibe aí, então vamos lá. Então, definimos um repertório, a gente definiu um repertório e tal, chamava o Ralph e o Elinho, Rashid, Dangui, fazia um ensaio,
às vezes marcava uns lugares para tocar com cachezinho barato, mas só para valer o ensaio, né? A gente tocava uma trucinha de café, às vezes a gente falava que era um ensaio para poder pagar a vinda deles e tal. E aí a gente desenvolveu com isso, a gente pegava umas coisas fechadas, né? Tocamos em alguns eventos na Câmara Municipal. Uma vez o pessoal trouxe aquele Celso Cruz Boy, eles quiseram fazer uma festa, eles chamaram a gente para tocar lá para eles e tal. Bom, então a gente fazia esse tipo de coisa, por isso a gente estava se divertindo, desenvolvendo nossa música. Né? Aí esse quarteto acabou virando um quinteto, entrou um contrabaixista, o Ralf foi pro violão, isso deu várias possibilidades para a gente de arranjo, de possibilidade de improviso e tal, por causa do instrumento harmônico a mais. Né? E a gente foi desenvolvendo esse grupo com o intuito de desenvolver pessoalmente como músico. Esse era o nosso intuito com o quarteto, que depois virou quinteto. Tanto é que não tinha nem nome. Era quarteto jazz, depois virou quinteto jazz. Tocamos nos festivais de cultura que teve aqui lá no Bahia, foi muito bacana. Então a gente desenvolveu esse trabalho por algum tempo. Chegou um tempo que não estava dando mais, o Ricardo estava tendo uma demanda, eu comecei a ficar muito apertado na escola, com a música, com a banda de música. Não dava para eu correr atrás, né, de ficar organizando, porque a gente tinha que, ou era eu ou o Ricardo, que tinha que fechar, quando fechava no cachê, a gente que tinha que ficar ligando e tal, não tinha esse tempo, não tinha essa pessoa que eu falei, que não é, que é importante no grupo, que não é músico, que é um produtor, é um produtor artístico para vender, o seu trabalho. Né? Isso é uma das coisas que eu vejo assim, que mais frustram o trabalho musical, assim, porque chega num ponto que você está aqui organizando para tocar, com a cabeça, nossa, será que vendeu esse ingresso? Será que vai vender? Será que eu vou conseguir pagar o cachê? Será que eu vou conseguir pagar o dinheiro que eu investi aqui? Esse trem? Aí você está tocando, a qualidade da sua apresentação vai descer, né? Vai ficar baixa. Então, aí o que acontece? Outra coisa que acontece, nessa organização, vou organizar um show e tal, vou organizar aqui, então, uma coisa vai começar a sair mal feito, algumas coisas, porque você está com foco numa coisa, esqueci de ligar para o rapaz lá do lanche, nossa, esqueci de deixar o dinheiro lá para o outro. Então, assim, é uma loucura, mas é uma realidade do músico, né? O Gilmar está aí fazendo um evento, está de parabéns, né? Infelizmente, o teatro não está tão cheio, infelizmente, porque é um movimento que assim, muita gente que, né, não tem. Quando eu vim para cá, meu intuito era sempre esse, de trazer referências que eu tive que sair lá da minha cidade, 500 quilômetros, vim para Belo Horizonte buscar, fazer faculdade, morar lá e ficar ali, né, passando dificuldade às vezes, para poder ter acesso a essas informações, a essas referências que a gente, aqui em Pará de Minas, né, eu sempre tentei fazer isso, e o Gilmar está fazendo aí, o segundo ano já, né, Gilmar? Muito bacana. Então, isso assim, essas conversas, gente, parece que é coisa à toa, né? A maioria que é meu aluno fica até meio sem saber o que falar, porque, né, às vezes eu já falei várias vezes algumas coisas próximas disso que eu estou dizendo para vocês. Mas então esse elemento do grupo que é o produtor é muito importante. É um elemento que a gente tem que pensar, né? Tem que pensar e às vezes a pessoa, às vezes tem um cara ali, né? Porque eu tinha um colega lá em Belo Horizonte, conhecido assim, né? Da galera, que gostava de estudar música, gostava de estudar instrumento, mas ele não se desenvolvia muito como músico, não conseguia se desenvolver muito como músico, mas ele tinha o maior, né, traquejo, conhecia a galera toda, aquelas pessoas conversadas e tal, tinha esse traquejo, e ele se identificou no meio musical como produtor. E aí foi aí que ele começou a desenvolver grandes trabalhos, assim, com grandes músicos, né? E até hoje é produtor musical de grandes músicos que ele se relaciona e vende o trabalho, faz os projetos, né? Porque às vezes precisa escrever o projeto para colocar a Lei Rouanet, importante ainda para nós, né?
Se alguém ouvir falar que vai acabar com isso aí, vocês têm que lutar a favor, porque isso é muito importante para a gente, do meio artístico, entre outras. Ficar atento em editais, né? Tem grandes empresas que lançam edital. Então, assim, tem vários caminhos. O primeiro passo da gente como músico é preparar um trabalho. Foca nisso, preparar um trabalho. Se você tiver alguém para vender, você, tem esse trabalho, vende para mim. Ou aí, se você tiver esse traquejo, tem músicos que conseguem fazer o seu trabalho musical e vender e tal, e ter esse rebolado aí. Se você é um desses, se identificar assim, bota para frente, né? Porque o que mais faz falta no trabalho musical, no grupo, de qualquer nível, é esse, é o pessoa para vender. Tem muita coisa que dá para a gente conversar, mas o tempo vai excedendo, né? Então, vou chamar aqui o nosso amigo Gilmar.